Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Para quem, eu brinco aqui sempre, Marivaldo, para quem escuta de manhã é bom dia, para quem está à tarde conectado é boa tarde, à noite, boa noite. E eu corro na madrugada, eu gosto, faço esporte bem cedinho e ouço podcast essa hora. Então eu também dou uma boa madrugada aí para ser democrático com Olha todo aí. mundo aí, né? Bom, ótimo, já pega todo mundo. Todo mundo. Bom, estou aqui hoje com o Marivaldo Pereira, hoje secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e que até pouco tempo era secretário de Acesso à Justiça, Exato, correto? isso aí. Advogado. E, Marivaldo, tudo bem? Tudo bem, um prazer imenso estar aqui com vocês, Leonardo. Voltar aqui à ASP, eu formei aqui na Universidade de São Paulo, me formei aqui em São Paulo, e muito feliz de voltar aqui à ASP, uma entidade tão importante para toda a advocacia aqui do Estado. Felicidade e honra aqui é nossa, te agradeço muito. Eu vou começar aqui pelo teu cargo anterior. Acho que era você, como você estava lá com essa função, acesso à justiça, né? Acho que a Constituição de 88, de certa maneira, ampliou muito, né? É um conceito que veio abraçado pela Constituição de 88 e com o tempo a gente vê isso sendo ampliado, com juizados especiais. Eu acho que a gente foi evoluindo muito no tempo. Mas você que estava lá trabalhando numa secretaria com essa ideia, onde estão os grandes gargalos no acesso à justiça no Brasil? Olha, Leonardo, o principal gargalo é a falta de conhecimentos da população sobre seus direitos e também sobre o papel de cada uma das instituições que integram o sistema de justiça. Eu costumava dizer, e costumo dizer ainda, lá no Distrito Federal, tem um trabalho de circular muito na periferia, tem um que a gente chama de trabalho de base lá, e o que eu percebo é que quem sabe que pode recorrer a uma defensoria pública, por exemplo, já é um grande privilegiado. Quem sabe o papel de um advogado já é um grande privilegiado. Quem sabe que tem um tribunal, que existe Ministério Público, esse daí então se destaca muito. A maioria da população não sabe. Quando ela tem um direito violado, ela simplesmente não sabe o que fazer. Pior, muitas vezes ela tem um direito violado e ela nem sabe que o seu direito foi violado. Então, acho que um dos grandes gargalos é a falta de conhecimento sobre seus próprios direitos. E isso está diretamente ligado a um outro fator muito importante: a distância entre as instituições do sistema de justiça e a grande massa da população. O sistema de justiça ele ainda é muito distante, à exceção do sistema de persecução penal, que infelizmente está muito presente nas populações periféricas. O restante do sistema ele ainda é muito ausente. E quando essa aproximação acontece, a gente assiste uma verdadeira revolução. Vou te dar um exemplo. Tem um projeto muito bacana que completou 25 anos essa semana, chamado Justiça Comunitária. Um projeto liderado por uma juíza do Tribunal de Justiça lá do DF, uma juíza que é daqui de São Paulo, inclusive, Tá, mas que exerce lá, a Gláucia Foley. E esse projeto tem como objetivo levar o tribunal para a periferia, tá. para discutir com a população, trabalhar a formação de direitos, trabalhar a conscientização. Onde esse projeto chega, a gente tem um impacto revolucionário. As pessoas começam a trazer suas demandas, os membros do tribunal conhecem o Estado e têm acesso como ninguém e começam a articular essas demandas com quem tem que atender essas demandas, e o resultado é que a gente tem a solução de várias demandas sem a necessidade de processo judicial. Isso com a simples aproximação. Mas isso aconteceu porque os juízes e servidores saíram do tribunal e foram até a comunidade. Se esses juízes, se esses servidores nunca tivessem saído do seu espaço, isso certamente nunca aconteceria. Até porque, para uma população que não tem recurso, que está em situação de vulnerabilidade, para chegar até um tribunal, primeiro você tem um custo do Claro, transporte. sem dúvida, né? Segundo, quando você chega num tribunal, que é aquela estrutura, né, bonita, aquele palácio, você fica até com receio, você não sabe se você pode Pode, entrar ali. exatamente, é. Então, acho que o grande gargalo do acesso à justiça passa pela ausência de conhecimento sobre direitos básicos e funcionamento dessas instituições, e o caminho para resolver isso são os tribunais, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria advocacia se abrirem mais para estarem É. mais presentes às comunidades. Poxa, eu achei interessante isso que você falou, porque nessa aproximação, até como você disse, os conflitos foram solucionados sem a necessidade de um processo judicial, né? Só a presença
ela incentiva a solução do conflito, né? Sim, sem dúvida, porque quando você, e aí quando você pega a Defensoria Pública, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, eles têm contato permanente com o Poder Executivo. Sim, E grande parte das pendências existem em relação ao Estado. E quando você tem o acionamento do Poder Executivo pela Defensoria, pelo Ministério Público ou pelo Tribunal, pela via meramente administrativa, um telefonema, quando eu falo a telefonema, via sim, administrativa, isso muitas vezes, na maioria das vezes, é suficiente para resolver uma série de demandas. E veja, não estamos falando de demandas complexas, por exemplo, recálculo de aposentadoria. Não, estamos sim, falando de demandas simples. A pessoa que não consegue ser atendida no CRAS, a pessoa que não consegue direitos, vaga na escola, coisa exato, muito simples, e que a presença desses servidores, não estou falando só de juiz, defensor, promotor, não, todo o corpo. Juiz, promotor, defensor, servidores, a presença deles nas comunidades faz toda a diferença. No DF, esse impacto tem sido grande e esse projeto Justiça Comunitária mostrou resultados muito impressionantes. é interessante, né? Porque muitas vezes o que a gente vê, né, principalmente em comunidades mais carentes, é essa falta da presença do Estado em geral, né? A ausência de Estado. E você trazer justamente, vamos dizer, esse braço que até a gente às vezes vê o poder mais formal de todos indo para lá, acho que é uma tremenda forma de aproximar, né? De trazer uma presença do Estado, de trazer uma consciência de direitos e, enfim, daí para frente, até melhorar a relação das pessoas ali na própria comunidade, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala desses problemas que vêm, que todo mundo só vê o lado ruim, surgiu Uhum. milícia, surgiu isso, é tribunal do crime, isso aquilo é pela ausência justamente das instituições ali dentro, Sem né? dúvida, a ausência do Estado ela é gritante, seja a ausência de servidores, fisicamente falando, seja a ausência de serviços básicos. Então, na periferia, pelo menos falando um pouco da realidade do DF, que estou muito desatualizado da realidade de Tá. São Paulo, mas no DF, no sistema de saúde, falta tudo. E quando eu falo tudo, é dipirona, é gase, é a pessoa ir até uma UPA desesperada pedindo socorro, ninguém ajuda ela e ela morrer na parada de ônibus porque estava tentando chegar em um outro estabelecimento de saúde. Isso acontece todas as semanas no DF. Então, a ausência ela é grave e ela, infelizmente, tem custado muitas vidas. Por isso que quando o sistema de justiça dá esse passo de ir até a comunidade, a gente vê uma revolução muito grande, pelo menos naquele local. O ideal é que esse tipo de política que incentiva a ida do Poder Judiciário, da Defensoria, do Ministério Público para essas comunidades se transformasse numa política pública incentivada em todo o país. Hoje a Defensoria Pública acho que talvez seja o órgão do sistema de justiça que mais faz isso, Claro. e óbvio pela própria natureza. Mas isso é algo que precisa ser muito defendido, reivindicado e cobrado, porque há uma tendência desse afastamento. Há quem entenda, e assim, a gente vem do direito, a gente sabe que a formação jurídica ela é muito elitizada e há uma tendência muito grande dos operadores do direito de se distanciarem da comunidade, se distanciarem da população e se restringirem à análise de processos, a análises conceituais. Mas essa aproximação ela é essencial. E essencial não só para garantir direitos para essa população que tanto precisa, mas é essencial para a formação do operador do direito. Nenhum operador do direito que vai pela primeira vez numa comunidade para poder ouvir, para entender as demandas, para saber o que aquelas pessoas estão passando e como que ele pode ajudar essas pessoas, ninguém volta do mesmo jeito. A pessoa volta muito mais humanizada e muito mais consciente da importância das decisões que ela vai tomar no âmbito dos seus processos. Eu lembro uma passagem há bastante tempo ainda, eu acho que eu ou era recém-formado ou era estagiário, e o Fórum de Santo Amaro, aqui em São Paulo, ele tem acho que a maior, vamos dizer, territorialmente pega a maior área de competência, e pega desde o Morumbi até o extremo lá de Extremo Sul. Marcilac, né, Sei. divisa com a serra com Peruíbe. Uhum. Então eu lembro um juiz que hoje é desembargador e passou muito tempo lá na vara de família. E ele falava: aqui eu tenho uma das maiores experiências sociais que você pode imaginar, a riqueza que eu tenho aqui, porque a gente vê um Brasil do Morumbi, né, que rico, e por outro lado toda essa camada da população esquecida, que vem aqui, a gente até como estagiário na época, a defensoria ainda não era
bem estruturado, estava começando estruturação. Os pedidos de assistência, de ajuda, assistência gratuita, era feito no balcão ali, fazendo uma É, fila, pessoas pedindo às vezes um salário mínimo e um terço de um salário mínimo é. de pensão. Então, isso que você fala, o operador do direito, e acho que principalmente, né, quando exerce uma função de juiz ou promotor, esse contato ali é absolutamente necessário É para. essencial. É É, essencial para a própria formação dele e para a tomada de responsabilidade de suas decisões. Não só o operador do direito, mas o gestor público. O sem gestor dúvida. público que não tem esse contato, ele não tem consciência da importância das decisões que ele toma no seu dia a dia. Então, isso eu acho que é o mais revolucionário no sentido de viabilizar o acesso à justiça. Essa aproximação maior para que haja não para que os operadores levem o conhecimento, mas sim para que haja uma troca de Perfeito, conhecimentos, que é isso que acontece quando a gente tem esses encontros nas comunidades. perfeito. E você saindo dessa primeira secretaria aqui, indo agora para assuntos legislativos aqui. É um desafio monumental, né? Aí É um mexer desafio. eu brinquei outro dia aqui com a salsicharia das leis, né? É um desafio muito grande. Como eu comentei no início, eu me formei aqui em São Paulo, mas eu nasci em Brasília. Vim para cá com Tá. 4 anos de idade. Me formei aqui em 2005, em 2003, fiz meu mestrado aqui na Universidade de São Paulo e voltei para Brasília para trabalhar com o Pier Paulo Bottini na então Secretaria de Reforma do Judiciário. De lá eu passei pela Casa Civil, depois em 2010 voltei para o Ministério da Justiça como secretário de Reforma do Judiciário. Em 2011 eu assumi a Secretaria de Assuntos Legislativos, que é onde eu estou hoje. Então, tive uma experiência muito gratificante lá. Acho que mesmo com um cenário muito difícil, né? O cenário do Congresso é um cenário de muita disputa, então muitas vezes você conseguir construir propostas normativas preservando a racionalidade jurídica que a gente aprende na universidade, nem sempre é muito fácil. Mas a gente conseguiu naquela época. E agora, voltando para a Secretaria de Assuntos Legislativos, estou muito feliz com a possibilidade de vivenciar isso de novo. Está muito mais difícil. Hoje em dia, o Congresso ele é muito mais radicalizado no sentido do debate. Por exemplo, tem coisas que o estudante de direito ele não vai acreditar, mas, por exemplo, se você tem qualquer tipo de projeto de lei com a palavra gênero, já vem ali uma bancada inteira contra esse projeto, não pode passar em hipótese alguma e tenta travar. Vou te dar um exemplo. Eu era assessor do deputado Ivan Valente, Sim. lá na Câmara. E a gente fez um projeto muito bacana para a bancada do PSOL, que era um projeto que buscava instituir uma política de prevenção à violência. E esse projeto travou na Comissão de Educação. Foram 4 sessões para votar o projeto, porque lá tinha a previsão que um dos objetivos da política era prevenir a violência em razão de gênero. É. São nossos tempos hoje, né? Aquilo travou na comissão de educação por 3 ou 4 sessões, porque não podia ter a palavra Gênero. gênero. E já teve uma situação, aí um consultor da Câmara me mostrou uma situação em que um projeto travou porque ele falava sobre gênero alimentício. É isso. Não pode. Então, para você ter uma ideia É, de como o debate no Congresso ele está muito contaminado pelas correntes de Zap, entendeu? exato. E aí, assim, ter esse debate agora no Ministério da Justiça, no momento em que nós estamos discutindo uma PEC da segurança pública, no momento em que esse tema da segurança pública é o tema que mais preocupa a população, de acordo com as pesquisas, é um desafio muito grande. Então, o que a gente tenta fazer é tentar buscar apoio na sociedade civil, apoio nas universidades, apoio onde tem um acúmulo de debate racional para tentar sensibilizar os parlamentares, os deputados, senadores, para que a gente construa propostas que efetivamente ajudem a resolver o problema É, e não propostas que piorem o problema. E tem muitas propostas lá que o claro. resultado é a piora do problema. Como você, eu acho que, enfim, há pouco tempo aqui eu tivemos uma conversa aqui com o Zé Abissanra, que escreve muito sobre e foi justamente segurança pública, também depois com a Dora Cavalcante, que falou muito de política carcerária,
falamos do Innocence Project, que eu Uhum. faço, tenho prazer aqui, honra de ser o único civilista, acho que sou o único civilista que integra o projeto Sou ali, né? fã do projeto, viu? Enfim, eu acho é um projeto maravilhoso, enfim. E a gente teve vários debates e até brincamos aqui em São Paulo, a gente fala, eu sou da área civil, mas tenho muitos amigos na área penal, sou casado com advogada criminalista e existe, né, essa, como se fosse uma lenda urbana da impunidade, vamos dizer assim, né? Não, sempre há uma impunidade, 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 senso de impunidade. E aí você conversa né? Eu lembro quando tinha as discussões, prisão em segunda instância, isso, aquilo, aquele outro. E aí você conversa com os advogados que atuam na área penal, digo realidade de São Paulo, e principalmente os que fazem trabalhos fora de grandes bancas, enfim, falo aqui por esses amigos, mas que trabalham no IDDD, Uhum. trabalham ajudando em casos pro bono, e que a realidade no tribunal é justamente oposta. É até uma filigrana discutir prisão em segunda instância, porque a regra é prisão preventiva até o final, e vai-se embora. O Exato. processo não acabou e o cara já A cumpriu, pessoa é inocentada e já cumpriu já 4 cumpriu, anos de pena. exatamente. Então, é, e quando a gente vê, me corrija se eu estiver errado, mas a gente vê um monte de solução posta que vem só, pô, vou aumentar a pena, vou endurecer isso. Se 30 anos não coíbe, 40 vai coibir, 50? Não, né? Então, acho que hoje, século XXI, a gente continuar falando isso, a gente não tem outras formas, quando você fala de conversar sobre segurança pública de outro jeito, a gente vê encarceramento em massa, isso vai para onde, né? Pois é, e essa é a resposta fácil, né, e É, óbvia. Pode ver, toda vez que você tem um crime que tem alguma repercussão, no dia seguinte a gente tem dezenas de projetos aumentando a pena aumentando daquele pena, crime. sempre. E é um debate muito inglório, porque você defender aumento de pena dá voto. Então Claro. muita gente fecha os olhos e sai defendendo aumento de pena. E aí a gente vê esse cenário em que você tem uma massa carcerária gigantesca, muitos deles presos sem condenação definitiva, esquecidos no cárcere sem nenhum tipo de condenação, e muitos deles, inclusive, presos por situações que não deveriam resultar em prisão. Né? Então, a maioria é preso tráfico com pequena quantidade de droga, furto, que é um crime sem violência ou grave ameaça, e essas pessoas apodrecem na prisão. Está errado. Enquanto isso, onde estão a cúpula do crime organizado? Onde é que está a cúpula do crime organizado? O que o Estado está fazendo para enfrentar a cúpula do crime organizado? Não resolve. Não resolve. É a mesma coisa que aquelas operações que você tem incursões em comunidades, onde você tem a presença do crime organizado, aquela troca de tiro para todo lado, exatamente no horário em que a população está na escola, está no hospital ou está indo para o trabalho, e aí você tem como resultado o quê? Várias pessoas mortas, e o resultado para a segurança pública qual foi? Praticamente nulo. Nenhum. Ou É. pior, o Estado, no lugar de prevenir a violência, gerou a violência. A gente precisa mudar isso. E aí entra a discussão da PEC, da segurança pública. Como é que a gente muda isso? É agindo com mais inteligência. As polícias precisam atuar de forma integrada. No lugar de você colocar em risco a vida do policial, mandando ele entrar lá numa comunidade que está tomada pelo crime Porque organizado. esse é um ponto importante, né? É, Não é só a população, é o É o policial em policial, risco. é o policial. O É policial que isso. mais sofre, porque Exato, muitas vezes quando ele não morre, ele não consegue mais dormir, porque ele exato. passa por traumas e traumas e traumas, É. ele fica inviabilizado para o trabalho. Então, no lugar de você expor o policial, expor a população, você trabalhar com mais informação, trabalhar com mais integração, pensar como é que você sufoca financeiramente essas organizações. O crime organizado não existe sem uma ampla fonte de recursos. Quando o cara vai fazer aqui um novo cangaço, que é uma tomada de cidade, ele precisa de muito dinheiro. Claro. Ele precisa de muito dinheiro, porque ele precisa de carro, ele precisa de arma, ele precisa pagar as pessoas que vão atuar ali. É muito dinheiro. Então, se a gente não parar para olhar como é que esses caras estão conseguindo esse financiamento, onde é que esses caras estão lavando o dinheiro, como é que a gente sufoca, como é que a gente monitora, como é que a gente pega quem efetivamente está organizando isso, nós não vamos resolver. Porque matar o menino que está lá na entrada da comunidade, no dia seguinte tem 10 querendo o lugar dele.
Porque é isso, você não tem, e esse é o outro problema, você não gera oportunidade, você não gera perspectiva de futuro para aqueles jovens e adolescentes. Se você não fizer isso, se você não trabalhar gerando perspectiva de futuro para ele e trabalhar com inteligência para sufocar a organização criminosa, nós não vamos resolver isso. E nesse ponto, a PEC da segurança pública, que o ministro Lewandowski mandou para o Congresso Nacional, é muito importante, porque ela constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública. Isso é muito importante. Bom, comentei aqui, estou no Ministério da Justiça já há algum tempo, e qual é a grande dificuldade que a gente tem? Cada estado age do seu jeito. O Cinesp, que a gente está tentando colocar desde o governo Dilma, gastamos já uma fortuna para colocar de pé um sistema de informações integradas, a gente só tem 14 estados. Então, se o governador não quiser, ele não entra. E nesse momento que a gente tem uma polarização grande desse jeito, uma radicalização, digamos, de um campo político da extrema-direita, tem muitos que se recusam a compartilhar a informação. E aí, como é que a população sabe, nacionalmente, como é que está o crime organizado? Como é que eu vou medir a evolução das políticas públicas de combate ao crime se eu não consigo fazer nem com que os estados falem a mesma língua? Né? Homicídio tem que ser homicídio em São Paulo, tem que ser homicídio Exato, em Minas. é claro. Se eu chamo homicídio em São Paulo e Minas chama de outra coisa, encontro de cadáver, como é que eu vou comparar? Porque você tem até essa questão de inserir o dado no sistema, né? Exatamente. E se eu crio uma política pública? Vamos pegar aqui a política pública mais importante que o governo Lula fez na perspectiva da segurança pública nesse mandato, que é a retomada do controle da circulação de armas, tema extremamente importante. Como é que eu vou medir o impacto disso no feminicídio, por exemplo, se eu não tenho dados de todas as unidades da federação, para comparar onde reduziu a circulação de armas, o que aconteceu com o feminicídio? Então é importante que eu tenha esses dados. Esses dados são fundamentais. Hoje a sociedade civil acaba conseguindo mais informações do que o próprio Estado em razão dessa ausência de integração. Daí a importância da gente aprovar uma PEC da segurança pública. Essa PEC, ela não vai ferir a autonomia dos estados, mas vai permitir uma integração maior para que tanto a União como os estados consigam entregar uma política de segurança pública mais efetiva para a população. Então, daí a importância desse tema, da gente debater esse tema, e a importância que segurança pública não seja colocado nessa arena de disputa política. Nós aqui tivemos até recente, falo pela casa, tratando aqui do prisômetro aqui, que está a poucos metros daqui da nossa sede no centro. E vamos lá, por trás do prisômetro tem uma política de inteligência, de câmeras, o Smart Sampa, que, obviamente, como todos esses novas tecnologias com reconhecimento facial, a gente sabe que isso está em fase de desenvolvimento e demandam que tenham aprimoramentos, porque a gente sabe que tem vieses, enfim. Mas... Vamos lá, você está empregando tecnologia, tem uma política nova, é uma forma de... Acho que a sociedade sempre vai apoiar e a ideia é melhorar. Então, tinha uma ideia boa. Agora, o prefeito coloca um prisômetro, uma placa enorme no meio da rua dizendo as prisões em tempo real que estão sendo feitas. É aí que fala, é hora que você politiza justamente a política de segurança pública. Não há sentido, não há sociedade que deva se orgulhar de encarceramento dos seus cidadãos. Exato, como se isso fosse trazer qualquer mudança, sensação de segurança para a população. É o contrário. É uma lógica de El Salvador, que prendeu todo mundo, prendeu todos os jovens. Exato. Imagina, e a dor dessas famílias que tiveram seus jovens presos, sem direito a processo, sem direito a nada. Simplesmente você joga todos os jovens. Isso não é, assim, é absurdo, assim, é uma política irracional de segurança pública. Exato, e é contra todos os avanços civilizatórios que a gente pensa em ter. A gente está no século XXI, né? Sim, exatamente. Então, assim, é o que você bem está colocando. Tem hora que certas questões não têm lado. Perfeito. Não tem ideologia. Perfeito. Eu acho que o Estado garantir a segurança para os seus cidadãos é a base. Todo mundo está do mesmo lado, né? Perfeito. E vou te falar de um ponto muito importante. Eu sou militante de esquerda e sabe qual é a política de segurança pública que eu tenho mais defendido nos últimos anos? Uma política pública que foi implementada aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, pela direita, que é a política do uso de câmeras corporais pela polícia. Veja, a tecnologia era uma grande aliada para melhorar a segurança pública. Isso acho que ninguém tem dúvidas.
Obviamente que a gente precisa olhar algumas situações É, no uso de tecnologia. Você comentou o reconhecimento facial. Há evidências que demonstram que a gente tem um provado. algoritmo racista, É isso. né? Você tem um direcionamento para atender população negra e periférica. Então, já começa por aí. O que a gente precisa fazer? Abrir esse algoritmo, entender como é que funciona esse sistema e corrigir esse problema. Mas acho que o uso da tecnologia é inevitável. Ela tem que acontecer e ela vai melhorar. Agora, uma tecnologia que se mostrou efetiva para a proteção do policial e para a proteção dos demais cidadãos é o uso de câmeras É, corporais. Quem implementou isso aqui, e é muito importante colocar, foi o governador João Dória. Pode ser acusado de tudo, menos de ser de esquerda, né? Menos de exatamente. ser de esquerda. Mas essa política, quando veio, veio com apoio dos oficiais da cúpula da Polícia Militar, que analisou por mais de 3 anos essa política pública e chegou a um modelo que, na minha opinião, foi o melhor já implementado no país. Um modelo de gravação ininterrupta da atividade policial e de gravação com som e melhor resolução toda vez que o policial aciona ou que o comando aciona. Então, esse modelo foi muito interessante. Ele resultou numa queda drástica do número de pessoas mortas em operações policiais. Ele resultou numa queda drástica do número de policiais mortos em operação. E poderia ter avançado mais se tivesse avançado no acesso a essas informações para quem faz o controle da atividade policial. Quem faz o controle externo da atividade policial, no Uhum. caso, o Ministério Público. Mas mesmo assim, só o fato da presença da câmera já teve uma entrega muito importante em termos de vidas preservadas, tanto dos policiais como do restante da população envolvida nessas operações policiais. O que aconteceu? Mudou o governo e a gente teve um ataque frontal a esse tipo de política pela nova gestão. Qual foi o resultado? Aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já mostra um aumento da morte de jovens e adolescentes e crianças em operações policiais e o aumento do número de policiais mortos em operações. Agora, em sã consciência, da onde quem tirou a ideia de que uma política pública que aumenta o número de pessoas mortas em operações policiais e aumenta o número de policiais mortos em operações é uma política efetiva, uma política boa para a segurança pública? Evidente que não é. Evidente que não é. Imagina a família desse policial que está chorando porque ele morreu numa operação. Imagina a família dessas crianças e adolescentes que morreram nessas operações. Estava vendo agora, essa semana, a imagem de uma câmera que mostrou uma menina de 16 anos, desarmada. Estava falando com o policial e tomou um tiro. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente tem que preservar a vida do policial, proteger o policial e proteger o restante da população. A transparência é uma grande arma para isso. A transparência era excelente. E por que a câmera protege a vida do policial? Porque o policial, quando ele sai com a câmera, ele não sai para a rua aleatório. Ele sai mediante um planejamento. Ele treina no batalhão, ele tem uma série de protocolos para cumprir para preservar a vida dele e preservar a vida da população. Quando ele sai com a câmera, ele segue à risca aquele protocolo. Ele não se expõe mais do que deveria, ele cumpre exatamente aquilo que ele treinou. Isso preserva a vida dele e preserva a vida da população. Infelizmente, essa é uma política que está em disputa. São Paulo acabou de mudar o modelo. Mudou, né? Pois é, É, e a gente precisa acompanhar de perto os resultados, é. porque corremos o risco de continuar gastando recurso com esse tipo de política, mas o resultado, ele não repetiu o resultado que a gente viu na gestão anterior. Eu acho que um ponto que você colocou bem, que, que me chamou a mais, obviamente eu não sou especialista e você bem colocou do João Dória, mas me chama mais a atenção ainda quando os oficiais, vamos dizer, o comando é a favor, né? Porque nada como você acreditar justamente nesses técnicos, vamos falar assim, nas pessoas que estão ali. E muito, acho que disso que você, agora quando você terminava, é justamente isso. Falta muito apoio para o policial também, né? Na preparação, no treinamento, na base. Com o tempo, acho que a gente até tem melhorado. Fala por São Paulo, você vê material, parece que melhora. Mas não é uma profissão fácil, né? Não, Então, nada fácil. essa base inteira tem que ser dada. E quando você vê a cúpula indo nessa linha, eu acho que isso tem que ser observado. E aí, direita, esquerda, quem quer que seja, olha quem entende
o que está Perfeito. falando, né? Perfeito. Você sabe que essa experiência eu conversei muito com oficiais que estiveram envolvidos na implementação. E foi muito interessante ouvi-los. E acho que essa preocupação com o próprio policial ela é muito importante. Veja, ter a câmera é uma forma de você proteger o policial de falsas acusações, é uma forma de você estudar o protocolo, a atuação, se aquele protocolo que foi implementado concretamente, se ele precisa ser aprimorado ou não. Enfim, tem várias vantagens para você proteger o policial. O policial ele não tem que ser super-herói. O policial Claro. tem que agir de acordo com o protocolo. Ele não tem que se expor, ele não tem que arriscar a vida dele. Ele tem que agir de acordo com o protocolo e cabe à corporação garantir a segurança desses policiais, dar suporte a eles. Lá no Ministério, a gente teve uma política que fez aniversário agora, que é o Escuta SUSP. Um dos grandes problemas dos policiais é saúde mental. Com certeza. Ele vive sob trauma, em cima de trauma, e ele não tem nenhum suporte emocional. Por exemplo, um policial que está numa operação que tem ali, morre alguém, que morre um colega, ou que morre alguém. Esse policial não tinha que estar na rua no dia seguinte. Pois é. Esse policial, alguém precisava falar, e aí, como é que você está? Como é que foi? E aí, como é que você está se sentindo? Hoje, infelizmente, o que acontece? Quando você tem a morte de alguém, ninguém olha para esse policial, ninguém dá suporte. Muitas vezes, o que se faz? Incentiva-se a vingança, a violência, e o resultado morre muita gente fora da polícia? Morre sim, mas também morrem policiais. A violência não é o caminho. O Estado estatizar a violência não é o caminho. O Estado não pode cometer crime. O Estado tem a obrigação de combater o crime. Mas quando você reivindica o poder do Estado de praticar a violência, você leva a uma situação que o grupo de estudos de novos ilegalismos lá do Rio de Janeiro, da Federal Fluminense, chamou de estatização da violência. Né? E aí ele pegava, para chamar isso, ele chamava atenção para as maiores chacinas recentes do Rio de Janeiro, foram praticadas pelo Estado e não pelo crime organizado. E isso é muito grave, porque aí você cria uma máquina, financia uma máquina para trazer proteção, e essa máquina acaba, ela mesma, criando a violência, gerando a violência. Não é isso. Então, isso está errado. É mais difícil fazer o caminho dentro da Constituição, dentro da legalidade, dentro das leis? Mas o Estado tem o dever de seguir a lei, de seguir a Constituição. O Estado não pode fazer nada fora da lei, fora da Constituição. E, para isso, ter transparência é muito importante, para que a gente veja como é que a gente pode aprimorar a atuação do Estado e evitar que, e aí a gente falando aqui sobre violência policial, isso é muito importante dizer, quem descumpre a legislação, descumpre a Constituição dentro das corporações é um número muito pequeno. E todo mundo sabe quem é. Exatamente. E todo mundo sabe quem é. Só que isso acaba manchando a imagem da corporação com toda a população, com toda a comunidade. Gera uma tensão com a população que não deveria existir, né? Exato, porque o policial, quando a população está em perigo, quem é que chama? Exatamente. Quem é que ela chama? É a polícia. Eu vi isso no meu primeiro ano de faculdade. Eloy Pietá era deputado estadual pelo PT, numa palestra lá aqui na São Francisco, ele falando, olha, quando a população está em perigo, quem que ela chama é a polícia. E ele está correto. Claro. A população tem que poder chamar a polícia, tem que confiar na polícia para poder chamar. Agora, se a gente não tiver, não pegar esse número pequeno, né, dentro da corporação, que acaba manchando o nome da corporação, e se a gente não tiver mecanismos para coibir, para impedir que isso aconteça, vai manchar o nome da corporação. E acho que é isso que a gente tem que cuidar para que a gente possa valorizar. Os policiais que estão nas ruas, protegendo a população, fazendo parto, socorrendo gente. Então, assim, o trabalho ele é essencial, a gente precisa dar muito suporte para a polícia, mas a gente também precisa garantir a legitimidade da polícia perante a população. E o caminho para isso é mais transparência, e acho que as câmeras corporais são um exemplo muito importante disso. Eu acho que é o caminho, sempre caminhando para mais civilidade, né? Eu acho que é isso que a gente, olhando a evolução, né? Porque quando a gente, como você está dizendo, a estatização da violência, na verdade, nós vamos a trancos e barrancos, e pelo menos de certa forma aqui no Ocidente, né, com o tempo a gente foi se afastando dessas penalizações do corpo, né, né, cada vez ficando mais distantes. Então, é esse o caminho que a gente tem que seguir, né? A gente às vezes lendo livros de futurólogos, né, eles falam, poxa, acho que quando a gente voltar no tempo, daqui uns 100 anos, a gente vai falar como é que a gente prendia as pessoas, como a gente olha hoje e fala, como é que você em praça pública enforcava alguém? Né? É a evolução, é a civilidade, então é se afastar da violência. Né? Se você pegar hoje a situação dos presídios, né? E a gente teve aqui em São Paulo,
talvez o evento histórico um dos mais macabros sobre isso, que foi o massacre do Carandiru, né? Que é algo que marcou muito a história aqui do estado. Como é que a gente tem presídios com uma situação em que as pessoas não têm água para tomar banho, a comida, ela é lá no DF, a gente tem uma situação, a maior reclamação dos presos é fome. Fome, porque com a pandemia a família não pôde mais levar comida, e aí a comida que vai não tem condições de comer. Então você tem fome, né? Então não é assim que a gente vai reintegrar essas pessoas à sociedade. E aí um outro ponto, o Ministério da Justiça lançou, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o programa Pena Justa, que tem como foco exatamente atacar o estado inconstitucional de coisas, Coisas que o que é o ministro sistema Barroso, penitenciário. exatamente. Exatamente. Então, isso é uma medida super importante. Toda vez que a gente vai ao Congresso Nacional para debater, há um ataque muito grande a essa situação. Há uma visão equivocada de que quanto pior o sistema, melhor para a população. Está errado. Está errado. É essa situação do sistema que deu origem a essas grandes organizações criminosas que a gente está vendo hoje avançar não só para o monopólio do crime organizado, mas avançando sobre o próprio Estado, dominando eleições, tentando se inserir nas licitações, tentando se inserir no poder político dos estados. Então, assim, já deu errado. Essa fórmula a gente já tentou, deu errado, né? A fórmula do presídio, quanto pior, melhor, a gente já testou, deu errado. Então, vamos mudar outra coisa. A fórmula da polícia que tolerância é zero, né? Que sai matando, sai executando, a gente já testou também, deu errado. Então, é hora da gente buscar um outro caminho para que a gente consiga entregar aquilo que a população quer, que é um sistema de segurança pública que funcione. Semana passada teve aqui um congresso grande que o tema era segurança pública, o ministro Lewandowski até falou. Sim. E o ministro Gilmar, eu estava lá até na hora da fala do ministro Gilmar, ele até falou, olha, a gente tem... são vários caminhos, ninguém tem a solução perfeita, a gente está... mas eu tenho certeza só de uma, que não é o caminho do Bukele. Assim, então, a gente pelo menos tem que saber o não, né? Perfeito. O que a gente não deve fazer, né? Então, acho que é isso que você está colocando aí, vários... A gente teve um governador que foi para lá, para tentar importar o modelo Bukele para cá. Pois é. Então, assim, é surreal. É surreal. Esse é um caminho, para quem não... O caminho Bukele é você correr o risco de ter seu filho amanhã ou depois preso, sem saber para onde foi, sem saber por quê, sem saber o que aconteceu. Às vezes as pessoas não param para refletir muito sobre isso, mas quer refletir sobre isso? Imagina se acontecesse com você. Imagina você sendo preso ilegalmente, sem ter qualquer tipo de oportunidade de se defender e que você espere ali 3 ou 4 anos para ser colocado diante de um juiz. Imagina uma situação como essa. Então, às vezes, a pessoa não consegue se imaginar num cenário de violação de direitos como esse, e por isso defende esse tipo de coisa. Exatamente. Né? É muito, enfim, é muito difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu até, assim, saindo um pouco esse teu dia a dia, o hardcore aqui que você está tratando, mas eu até conversando aqui com o Beto Vasconcelos, também com o Igor, e eu quis perguntar um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito interessante, que é o processo legislativo, né? Você ali, como advogado, conhece lei, conhece o direito, e você vê o processo legislativo acontecendo que não necessariamente é tocado pela técnica jurídica, né? Então, tem aquelas horas que você olha e fala, putz, não está muito certo, né? Eu até fiz uma comparação com o Beto, falando assim, poxa, é como a gente às vezes está negociando uma cláusula de contrato e não vai para frente de jeito nenhum. Aí você bota aquela cláusula de melhores esforços, que não vale nada, que é aberta e vai dar pau. Isso eu acho muito interessante se entender, né? Porque às vezes, a posterior, você fala, pô, como é que escreveram isso aqui, né? Como é que deixam aberta essa porta? Mas era a possibilidade aí, a fusão da política com o direito. Eu vou te fazer essa pergunta porque você é um animal político-jurídico, vamos falar assim, né? Você entende esses dois meios. Eu acho muito interessante para as pessoas entenderem mais o que é o processo legislativo. Você podia falar um pouquinho disso? Assim? Olha, é muito interessante essa dialética aí entre a técnica jurídica e a política. No debate, você manda uma proposta para o Congresso Nacional, ouvindo a sociedade civil,
debatendo com a academia e tudo mais, sai ali redondinha e tal. Por exemplo, no penal, questão da dosimetria da pena, aí você tenta não quebrar o sistema, há um sistema em termos Claro. Uma de lógica gradação toda, de é. pena, né? Então, um homicídio tem uma pena mais alta do que um furto, e vamos lá. Mas quando chega no Congresso, depende de muita coisa. Primeiro, depende de quem é o relator, depende do momento, do contexto político. Por exemplo, você vai lá discutir um tipo penal de furto de cobre, por exemplo, e aí acabou de acontecer um furto de cobre que deixou ali a base do relator sem energia, não sei quanto tempo. Pronto, você se Acabou. prepara que vai vir ali de 15 anos É. para cima. Prisão perpétua ali. Então isso impacta, porque no final das contas são seres humanos que estão ali, né? Estão ali debatendo, estão ali decidindo, e nosso papel acaba tentando puxar um pouco mais para racionalidade. E aí, muitas vezes, a gente acaba, é muito difícil para a gente fazer esse papel, sobretudo no penal, porque no penal o que acontece? Se você chega e fala, olha, não dá para um furto de cobre ter uma pena de 15 anos, fala, tá defendendo bandido, tá defendendo bandido. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tô não, eu acho que tem que ser punido, eu acho, mas não dá, né? Eu tenho um debate agora acontecendo no Congresso Nacional, por exemplo, terrorismo. Né? A gente teve uma situação muito grave de tomada de rede de provedores e surgiu uma proposta colocando esse tipo de conduta como terrorismo e reconhecendo todas as organizações criminosas do Brasil como organizações terroristas. Falei, gente, pelo amor de Deus, o conceito de terrorismo ele é definido internacionalmente. Tem um conceito da ONU sobre terrorismo e nenhum país sai reconhecendo suas organizações criminosas como terroristas. E por que não fazem isso? Porque quando você reconhece que tem organizações terroristas atuando em seu território, isso tem um impacto que vai muito além do sistema penal. Isso tem um impacto na entrada de capitais, porque se eu vou investir, eu não quero investir num país que tenha organizações terroristas. Tem impacto no resseguro. Muitas das seguradoras aqui têm que contratar resseguro no exterior e isso vai aumentar o custo dessas seguradoras, porque, afinal de contas, se você reconhece que tem um monte de organização terrorista atuando aqui, isso tem impacto para o turismo. Imagina, tá lá o estrangeiro escolhendo para onde eu vou. Não, vou para o país onde tem mais grupo terrorista atuando. Gente, então não é o caminho. E qual a consequência para a persecução penal de equiparar com terrorismo? Quase nada. Falei, não, então vamos discutir. E aí a gente tentando puxar isso para a racionalidade. Vamos discutir dentro da lei de organizações criminosas, que é a lei que foi construída para isso, e vamos tentar tratar do tema lá. Banalizar o conceito de terrorismo é algo que vai trazer muito pouca efetividade dentro da persecução penal, mas, por outro lado, vai ser uma tragédia para a economia do país. Pois é. Vai ser uma tragédia. E aí, como é que a gente consegue, rapaz? Aí, tá defendendo organizações criminosas. Falei, não, tô defendendo só a racionalidade. É o contrário, né? Exato. Você está sendo pró-mercado. Exato. Eu tô defendendo a racionalidade. Aí chega um ponto que a gente tem que acionar o mercado, pedir ajuda pro mercado para ajudar a fazer esse debate. Tem que chamar alguém da Faria Lima para explicar, né? Não, mas literalmente é isso, para fazer esse debate, porque se deixar já foi aprovada a urgência e lá na frente, então, assim, aí a gente tá chamando todo mundo para conversar, para dizer, não, gente, pelo amor de Deus, vamos aumentar o rigor, tem que punir, é um absurdo uma organização criminosa tomar uma rede de provedores, colocar em risco uma estrutura crítica do Estado, é um absurdo, tomar território é um absurdo. Então, vamos lá, vamos definir como a gente aprimora a persecução penal, como torna mais eficiente, como torna mais rígida, mas daí você dizer que o Brasil, do dia para a noite, tem mais de 80 organizações terroristas atuando em seu território, é extremamente grave, né? E aí que você vê que como a sutileza e como o conhecimento jurídico nessa hora, você vê o impacto de uma coisa que para o leigo passa à toa, que é o que você fala, não tem o deputado que tá olhando só aqui, né? 15 anos, né? E não todo esse outro lado. Esses são dos conflitos que a gente tem. Então, você pega um crime. Quando você pega um crime que tem repercussão nacional, há um estelionato, que hoje, com as redes sociais, o estelionato ganhou uma amplitude muito grande com a internet. Mas não é um crime mais grave que matar alguém. Né? O homicídio, em tese, matar alguém, o homicídio, o latrocínio, esses crimes, né, tem... Como é que você vai fazer uma discussão dessa quando o crime repercute e tal?
com muita paciência, com muita calma, a gente vai dialogando, e é do processo democrático, faz Sem parte. dúvida, Eu sem acho dúvida. que se aprende muito ali. Recomendo muito a todo operador de direito que, sempre que tiver uma oportunidade, vá conhecer o Congresso, É. vá participar dos debates na Câmara, no Senado. É um aprendizado muito bacana. A gente aprende muito ali, muito, muito. Ali, assim, vai muito além da técnica jurídica, e a política também ela é extremamente importante. Não há democracia sem política, né? Exato. Que é exatamente essa arte de você construir os consensos, né? Uma hora a técnica e a política se encontram e chegam num Exato, no consenso consenso, que é e o nasce. possível, né? Exato, É o possível exato. naquele Ficou momento. perfeito tecnicamente, juridicamente falando? Muitas vezes não, mas resolveu, É, conseguimos consolidar os interesses colocados ali? Sim, e é, aí é a mágica da política, porque fora da política é o autoritarismo, fora da política padece a democracia, padece nossos direitos, e aí alguém vai estar lá decidindo em nome de todo mundo. Então a gente já testou também esse tipo de isso, e coisa não deu e não certo. deu certo. É, por isso eu gosto de chamar a atenção, assim, sempre que tem alguém aqui com essa experiência, porque eu acho que justamente isso é muito espelha muito aqui no dia a dia da profissão do advogado, né, porque o advogado quando precisa trabalhar consensos e cada vez mais, né, você vê antigamente até nas áreas que não existia o direito consensual, já existe, né, na área Uhum, penal, por uhum, exemplo. O advogado sempre assim, temos 2 lados, né, uhum. e a gente está sempre lidando com isso, precisamos negociar, É um ótimo, precisamos fazer ótimo, ótimo política, exemplo, né, ótimo então exemplo. lá é isso, e lá com os interesses difusos ainda, né, assim, com Exato, muita gente. Então exato. é isso, a dificuldade é amplificada, mas é muito interessante entender de onde que esse trabalho para É, nascer o é, consenso e a hora que você precisa aprender a ter o é. jogo de cintura e Sim, abandonar a técnica em nome de algo maior, né, sim. então é É muito interessante, é muito muito enriquecedor. enriquecedor, e tem parlamentares ali com os quais você aprende muito, muito mesmo. Você tem parlamentares de ambos o melhor é quando você tem, independentemente de ser de esquerda ou de direita, aquele parlamentar que dialoga. Exato. Esse daí é o parlamentar É o que político, né. exato, é o cara que quando você vê, não, o cara tá às vezes quem apoia ele fica bravo, não, o que que ele tá conversando com o outro, tal. Política, você É não faz isso, política sem conversar, é sem isso. conversar. O melhor parlamentar é aquele que consegue dialogar com todo mundo, É. com todo mundo. Então isso é muito importante. Aprendi muito isso acompanhando um parlamentar que foi ministro da Justiça, que é o Zé Eduardo Cardoso. Era um Sem parlamentar dúvida. que tinha uma habilidade de diálogo com todo mundo. Então, É, isso é um capital essencial no Congresso Nacional, porque você consegue simplesmente sentar e é. conversar, olho no olho com todo mundo. E quando você precisa construir consensos, isso é muito importante. Como é que você vai construir consenso com o outro lado se você não conversa com o outro lado, É. não é? Era igual Então, o outro ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, né, que Márcio eu Tomás tive Bass. prazer de trabalhar há muito tempo, que era aquela história, falava com a extrema direita, a extrema esquerda, o extremo centro, todo extremo, com qualquer um, Era admirado por todo mundo, por todo conseguia mundo. fazer a ponte, né. Sim, exatamente. Hoje falta tanto isso, né, que E a gente Márcio vê. Tomás Bastos faz uma falta muito grande. Márcio Tomás Bastos foi o grande responsável por reestruturar a Polícia Federal. Ele dizia, né, nossa Polícia Federal é republicana, não persegue os inimigos e nem protege os amigos. O que ele fez, assim, acho que o grande legado dele é essa reestruturação, e ter a Polícia Federal hoje como uma grande referência de trabalho de inteligência no enfrentamento ao crime organizado, acho que a gente deve muito a ele. Sem contar que, né, se você pegar o ministro Márcio, quando ele assume, ele veio de um momento em que vários ministros assumiam e caíam rapidamente. Tipo, o ministério estava muito instável. E ele ficou até o fim, não ficou mais porque não quis. Exatamente, cansou, precisava vir, né, precisava vir. Ele ficou até o fim, e com esse jeito de É, político dele, de dialogar com todo mundo, de sentar, ouvir muito calmamente, com muita educação, todo mundo, e trabalhar nessa construção de consenso. Muita saudade do é ministro Márcio. verdade. Bom, por falar em referência, a gente está aqui meio que indo para o fecho. Eu até conversando aqui com você antes, uma grande preocupação que a gente tem aqui com essa ideia do Asp Talks é transmitir conhecimento, experiência, principalmente a gente vê para a juventude, né? Para os mais jovens advogados que estão começando, que precisam dessas grandes referências, sejam do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de história de vida. Você tem uma história de vida muito legal, de pô,
chegado, pô, começou com dificuldades, né? Enfim, longe de estar num berço de ouro, né? E chegou onde chegou. Então, eu queria que você terminasse aqui nossa conversa falando um pouco dessa tua história, porque eu acho que isso é um tremendo de uma história de vida que pode inspirar muita gente, dar esperança e mostrar que as pessoas têm que acreditar e ir para frente. Ah, bacana, bacana. Eu tenho muito orgulho dessa história. Acho que é uma história de vitória da minha mãe, né? Minha mãe, uma diarista que criou 4 filhos praticamente sozinha. Eu cresci em Pirituba, aqui em São Paulo. Estudei a vida inteira em escola pública. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Fui feirante. Trabalhava de terça-feira no Jaguaré, trabalhava quarta-feira no Varejão do Mangaló, quinta-feira Varejão de Carapicuíba, lá na Coab, sábado no Varejão de Osasco e domingo no Varejão da Água Funda. Puxa, caramba, nossa. Desde os 9 anos de idade. E eu sempre consegui. Minha mãe, Eu ela não sei aprende. acho que você só rodava mais depois como estagiário, né? Porque Exatamente, na os nossa fóruns. época, estagiário rodava, né? Mas você sabe que uma coisa, a primeira coisa que minha mãe aprendeu, minha mãe não tinha fundamental completo, mas a primeira coisa que ela aprendeu quando ela foi trabalhar em casa de família foi: não tire seus filhos da escola, aconteça o que acontecer. E quando você começa a trabalhar muito cedo, vem aquela tentação de largar os estudos e ficar só trabalhando. Minha mãe, não, de jeito nenhum, você vai continuar estudando. E aí eu sempre me mantive estudando. E continuei estudando, estudando, e eu gostava de estudar, me dava muito bem. Quando chegou no segundo colegial da época, né? Eu cheguei e falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Qual que era a minha preocupação? Eu falei, vou esquecer tudo que eu aprendi, porque eu vou parar de estudar. E eu não sabia que existia ensino superior, eu não tinha ideia do que era faculdade, não se falava disso lá em casa. E aí eu descobri a FUVEST. Falei, nossa, tem a FUVEST. Fui perguntar para a professora, professora, o que a senhora acha de eu prestar a FUVEST? Ela virou e falou, compra uma calça jeans que você vai investir melhor seu dinheiro. Eu olhei e falei, pô, obrigado, hein, professora, Belo, caramba. que apoio, né? E aí, nessa época, eu já trabalhava numa concessionária de caminhões. E aí, eu tava lá trabalhando. E aí, um amigo chegou e falou, boy, olha isso aqui. Eu era office boy. Boy, olha isso aqui. Me mostrou o manual do cursinho da Poli, que era um cursinho popular, existe até hoje. Um cursinho popular do Grêmio Politécnico da USP, que funcionava ali na Avenida Alvarenga, ali perto da USP. E eu olhei e falei, caramba, vou tentar. Tinha um vestibulinho, você fazia, depois análise socioeconômica. Fiz, passei ali raspando, fiz análise socioeconômica, fui fazer. Cara, eu prestei o vestibular, passei o ano inteiro conciliando trabalho e estudo. Nossa, chegava atrasado, porque não dava tempo, trem lotado, muito puxado. Aí fui prestei só FUVEST. Fui lá todo confiante e tal, estudei pra caramba e tal, prestei, pumba. Não passei nem da primeira fase. Cara, eu destruído em casa, minha mãe sem entender nada, você já não tinha entrado na USP? Falei, não, mãe, tinha entrado no cursinho do Grêmio Politécnico da USP, ali pertinho, mas não é USP tá ainda. Perto, tá do lado. Aí respirei fundo, ali eu tomei consciência de que o sistema é feito para que a gente, quando vem de baixo, a gente desista. E eu tinha para mim que o sistema queria que eu desistisse, sabe? E aí eu pensei muito, ouvindo hip hop, Racionais para mim é essencial, foi essencial naquele momento. E ouvindo Racionais, eu falei, vou contrariar as estatísticas, vou contrariar o sistema, vou entrar na USP. Comecei a estudar no dia seguinte. Todo Natal, Ano Novo, todo mundo, o que você está estudando? Eu falei, vou entrar na USP. Comecei a estudar. Chegou o ano seguinte, fiz cursinho da Poli de novo, me inscrevi em vários vestibulares, fui fazer o Nesp. Primeiro dia, estourei a prova. Segundo dia, perdi a prova por causa de uma greve de ônibus. Putz. Falei, respirei fundo e fui. Fui fazer a primeira fase da FUVEST, tirei férias para isso. Quando voltei, fui mandado embora. Falei, meu Deus, se eu tiver desempregado, como é que eu vou continuar estudando? Mas segui em frente, passei da primeira fase da FUVEST, fui fazer a segunda fase. E aí, eis que um dia minha irmã chega aqui no Sesc Pompeia. Eu ia todo dia para lá, saía de Pirituba e ia para lá a pé, sob a desculpa de que ia estudar. Tava ocupando a cabeça. Minha irmã chega e fala, irmão, o que foi, irmão? O que foi? Você passou. Eu falei, eu passei, não acredito. Cara, foi o dia mais feliz, assim, da minha vida. Toda vez que eu conto, eu até me emociono. E quando eu cheguei na universidade, para mim foi um baque muito grande, porque eu cheguei lá, eu tinha uma série de benefícios que a gente na periferia nem sonha que tem. Então, eu tinha o ticket do bandejão. Falei, caramba, eu tinha ticket para comer no bandejão de graça. Nossa, eu tinha lá
a possibilidade de estágio. Então, eu arrumei um estágio que eu trabalhava 4 horas, ganhava 2/3 do que eu ganhava Ficava trabalhando lá, 8 horas por dia. E eu tinha acesso a debates que a gente nunca tem acesso na periferia. Então, você estava lá na sala do estudante, tinha debate sobre segurança pública, sobre uma série de políticas públicas que afetam o povo da periferia, mas a gente não tem acesso. Eu falei, não, eu fiquei encantado. Passei a faculdade inteira assessorando o movimento de moradia e depois vim trabalhar, fui para Brasília, ainda pensando que eu voltaria para advogar, mas me encantei com política pública e fui trabalhar com política pública. E toda vez que eu falo para a galera da periferia que busca o ensino superior, eu falo: olha, vai, entra na universidade, se forma e venha ocupar esse espaço da burocracia que produz política pública. Porque assim como eu falei, e aí concluindo, assim como eu falei da importância do sistema de justiça estar perto da comunidade, é muito importante que essa burocracia que toma as decisões sobre políticas públicas venham dessa comunidade para entender o impacto dessa política pública na Exatamente. realidade da população. E assim, um pouco da minha história, e queria me colocar à disposição para falar com estudantes, gosto muito Poxa, de conversar com os estudantes, porque quem estiver assistindo pode me procurar lá no @Marivaldo Pereira DF, porque eu acho que a mudança passa por aí, com a periferia ocupando os espaços de tomada de decisão da sociedade com a consciência de que tem que utilizar esses espaços para transformar a vida de quem vem da onde eles vieram. Quando eu fui começar aqui a entrevista, Marivaldo, eu não sabia se eu ia começar falando disso, e eu pensei, não, acho que nada melhor do que fechar com essa tua história, que é uma história de vida, um exemplo, e que acho que muita gente tem que ouvir para, de novo, acreditar em si e seguir em frente. Parabéns, meu amigo. Muito Muito obrigado. obrigado, viu? Obrigado. Foi Valeu. uma honra estar aqui com vocês, Muito viu? obrigado. Isso Obrigado aí. mesmo. Valeu. Valeu. Obrigado a todos. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.